Olá, bom dia! Chegamos aqui à nossa sexta-feira, final da nossa semana. Vamos lá então usar aí o restinho de energia aí com muita atenção para os nossos estudos e vamos começar esse dia com o nosso devocional. Evangelho de Mateus, hoje iniciamos o capítulo 13. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se. E o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: Escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu no lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram, porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. Jesus terminou dizendo: Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Essa história de Jesus sempre me faz pensar nos meus planos, projetos, nas minhas ações. Eu tenho às vezes tantos planos, imagino assim, olha, eu vou semear uma coisa ali e vai nascer e vai dar certo. Mas Jesus diz que quando o semeador semeia, uma parte da semente cai no caminho. E os passarinhos vêm e comem aquela semente e vão embora e não deu nada. Outra parte das sementes caem até numa terra ali, é terra. Mas é uma terra tão rasa, tem pedra embaixo. Até nasce logo, porque a terra é rasa, não dá para a raiz se aprofundar muito. Mas o sol vem e a terra é tão pouquinha que o sol mata aquela planta que nasceu. Diz que outra planta nasce, mas nasce num lugar que tem muito espinho. Então, por conta dos espinhos, ela é sufocada e também morre. Tem semente que cai em terra boa e gera planta boa. Assim, uma semente que caiu em terra boa vai produzir outras 100, ou 30, ou 60. Existe terra boa. Às vezes, eu penso em parar até com os meus projetos, porque alguns dão errado. Às vezes eu me desanimo na minha caminhada, porque parece que eu fico olhando as sementes que caíram na beira do caminho e que os passarinhos levaram embora. Fico olhando as sementes que até nasceram, mas nasceram numa terra ruim, rasa. Fico desanimado pelas sementes que nasceram, mas antes delas crescerem, os espinhos as sufocaram. Tudo isso é verdade, tudo isso existe. Muitos planos nossos não dão certo. Mas Jesus diz que tem terra boa. Jesus diz que tem terra preparada para receber a semente. Quando eu estou na igreja, eu sempre estou lendo a Bíblia, semeando a palavra de Deus. Aqui com vocês, estou lendo a Bíblia, semeando a palavra de Deus. Algumas sementes cairão na beira do caminho. Mas eu não posso parar nunca, desistir nunca, porque existe terra boa. No colégio, eu imagino que podemos usar a mesma figura, a mesma cena. O professor também semeia vários conteúdos. Alguns, infelizmente, não prestam atenção na hora. E aquela informação é como uma semente que o passarinho comeu. Talvez essa pessoa vai ter que correr atrás depois, se infelizmente não prestou atenção. Alguns parecem que vão começar a prestar atenção, a entender, parece aquela plantinha que nasce, mas daqui a pouco dispersa. Isso, infelizmente, acontece com todos os ensinos. Mas o professor não desanima, porque tem terra boa e ele tem que semear, tem terra que vai produzir. Você viu que eu posso pensar na minha perspectiva como pastor, na igreja, no colégio, como professor, na perspectiva dos nossos professores e professoras. Mas você, aluno e aluna do nosso colégio aqui, pessoa que está ouvindo e participando comigo desse devocional, eu quero que você se veja como terra.
Que tipo de terra você será? O que você fará com as sementes que serão lançadas na sua vida hoje? Nas diversas aulas hoje são semeadas sementes boas em você, coisas boas. Hoje, no nosso devocional, está sendo semeado uma coisa boa para você, uma instrução boa. O que você fará com essas boas sementes? Você reagirá como um caminho pilado e deixará a informação flutuando por cima, pronta para ser roubada pelos passarinhos que voam em nossas cabeças? Você até prestará atenção, mas não as guardará bem, deixando ser aquela semente que até nasce, mas o sol já queima e desaparece da sua mente? Você até guardará um pouco melhor, mas deixará que os espinhos sufoquem? Ou você será uma terra boa e vai guardar e reproduzir as sementes que são lançadas na sua vida hoje? Seja com a palavra de Deus, seja com as matérias que você aprenderá hoje, no decorrer dos dias. Eu espero que você se esforce para ser uma boa terra, para que o conteúdo plantado em você cresça, produza. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus ilumine você e que você tome a decisão de ser hoje uma boa terra. Vamos orar pedindo isso a Deus? Pai querido, nós aqui no ambiente escolar temos acesso a muitas informações. Os nossos alunos aqui recebem boas instruções, boas sementes. Os professores também se esforçam para fazer isso, passar uma boa instrução, reproduzindo o que o dia foi plantado em cada um deles. Pai, ajude-nos a fazermos o melhor, a lançarmos a semente sem desanimarmos, olhando que tem terra boa, sempre terá terra boa. E ajude os nossos alunos e alunas a se esforçarem para assimilarem, receberem e reproduzirem, assim como uma terra boa faz. Eu peço a sua graça sobre as nossas vidas, para que possamos fazer isso com a voz do Senhor, com a tua palavra e com todo o conhecimento aqui que é ministrado nesse colégio. Abençoe vidas, transforme as nossas vidas, ó Pai. Usa o nosso colégio como instrumento do Senhor de transformação da sociedade. Nós acreditamos nisso, Pai, e nós pedimos isso ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você e a sua vida, que você possa hoje acolher boas informações, que elas fiquem plantadas na sua vida e produzam bons frutos. Você, professor, professora, continua semeando, tem terra boa. Que Deus nos guarde e nos abençoe. Que você tenha um ótimo final de semana. Se Deus quiser, na semana que vem nós nos encontramos aqui. Teremos uma semana mais curta, segunda e terça aí são feriados, mas a partir da quarta-feira, queira Deus, estaremos aqui para mais uma vez iniciarmos o dia com o devocional. Até lá, se Deus quiser.